E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Dione Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Gente, continuando esse processo de discussão da intersexualidade e das EDSs, hoje eu tirei pra gente falar sobre os genes envolvidos, né, na determinação do sexo físico, biológico, né, no caso envolvendo anatomia sexual, né, interna e externa, cromossomos também, que tem todo um equilíbrio ali na hora de formar, né, e também enzimas, né, e todas as questões moleculares envolvidas. Mas claro que eu não vou fazer um super vídeo, porque a gente tem pouco tempo para falar, tentar fazer uma resumida aqui, fazer um resumão, na verdade, e daí deixar as referências para vocês irem atrás também, né? Semana passada eu falei sobre os genes envolvidos em relação ao dimorfismo sexual do cérebro. Agora eu vou falar do sexo anatômico, físico anatômico, tá bom? Eu não vou entrar na discussão relacionada sobre a percepção do sexo biológico, sobre a identidade de gênero, sobre a função da cultura e da sociedade em cima da percepção desse gênero, tá? Porque eu já falei isso em vários outros vídeos e também porque essa discussão é a discussão das ciências sociais e dos estudos de gênero, né? Que vai essa percepção desse sexo em todas as sociedades e civilizações. E cada uma a gente sabe que tem uma percepção, né? Eu vou me atentar aqui na discussão biológica dessa diversidade, né? Tanto do binário quanto quem nasce ali no meio, ok? Quando a gente vai falar sobre sexo biológico e tudo mais, primeiro tem a questão cromossômica, que começa por aí, né? Se a gente vai pegar dos casos típicos, tá? Casos típicos, que envolvem o macho e a fêmea humana. A gente tem a formação do XX e do XY, né? Pegando o caso típico, ok? E por volta lá da sexta semana, tá? A gente tem uma diferenciação do genital, que começa com a diferenciação da gônada. Porque tem a diferenciação da gônada, que vai gerar o hormônio sexual para inibir, né, coibir, ou para fazer que o processo de desenvolvimento do sexo físico ali aconteça, tá? E antes disso, né, ali dessa semana, a gente tem uma gônada que ela é bipotencial, ou seja, ela pode formar testículo, ovário, ficar no meio, desenvolver os dois, ela tem potencial assim para ir para um lado e para o outro, tá? Só que acontece, a diferenciação começa na formação do testículo ou do ovário, ok? Às vezes até da ovoteste, dependendo do caso. E esses fatores genéticos ligados à diferenciação dessas gônadas para poder ter o processo e a cascata hormonal para formar a genitália, ela tá no cromossomo Y, no cromossomo X e aos cromossomos autossômicos. Quando a gente vai falar sobre a diferenciação sexual, é um erro a gente só falar do básico, tá? Que é o básico, ela é início, XX e XY, esse é o básico. Porém, a gente esquece que tem genes espalhados por todos os cromossomos ali envolvidos nesse processo para diferenciar a genitália interna e externa, né, e gônadas, tá? Que só esse XX e XY não é o suficiente, tem genes fora deles envolvidos nesse processo, tá? E ainda que a gente tá falando de casos típicos, porque nos casos atípicos a gente vai ver muita coisa, que eu vou citando aqui, eu tô até com a minha colinha aqui do lado que eu sempre tenho, tá? Como eu falei, nos casos típicos, tá? Tem uma combinação entre, se for XX, entre os dois cromossomos X, né? Porque daí a gente tem uma duplicação de genes idênticos ali, que entram em consonância, em combinação com os genes que estão espalhados nos outros cromossomos. E eu vou citar esses genes, alguns deles, né? Porque a gente tem mais de 24 genes nesse processo. Ou seja, não é só o X e só o Y. A gente tem genes no X, no Y e espalhado fora dele, tá? Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir entender porque existe uma diversidade sexual. No caso, eu tô falando ainda de diversidade sexual biológica, não tô falando de identidade de gênero, de orientação sexual, tá? Quando a gente sai dessa forma típica, a gente tem as formas atípicas ainda, né? Nos casos atípicos, a gente vai encontrar aí um desenvolvimento enorme, né? Porque a gente pode ter casos, né, onde a gente tem um cromossomo a mais sexual, seja por a mais XX, seja a mais XY, seja translocação desses genes que eu vou citar mais pra frente de qualquer outro cromossomo, porque ele sai ali daquele cromossomo
potencial dele, né, de origem, vai para parar em outro, tá? A gente tem uma questão de diferenciação errada, né? Errada no sentido, assim, da programação, tá? Não é que a pessoa seja um erro, mas a pessoa ser XX e ter presença de genes ligados que só seriam no XY, por exemplo. Então, assim, tem uma gama de fatores quando a gente fala da questão atípica, tá? E como eu falei para vocês que a determinação do sexo biológico vai defender esse equilíbrio, né, essa consonância entre os cromossomos sexuais, né, o XX e o XY e as variantes, tá? Que são várias, já falei aqui no canal, com equilíbrio com os genes, tá? Eu vou começar, por quê? Pela masculinização, porque todo feto, tá? Todo feto, independente se é XX ou se é XY, ou se tem outra variação, ele vai ter a formação da genitália se não tiver o desencadeamento aí da testosterona, formação feminina externa, tá? O que acontece é que você tem uma sinalização provocada por esse gene, SRY e outros genes que eu vou citar aqui, que vai desencadear a formação da gônada e a gônada vai fazer a diferenciação. Essa diferenciação ela pode sair do feminino e parar no meio, gerando uma genitália ambígua, ou ir para o masculino. Por isso que a gente tem mulheres XY, a gente tem casos de homem XX também, e como eu já falei aqui, né? E assim, a formação inicial do genital, lá da crista genital, lá que tem a crista genital, quem estuda fisiologia sabe disso. Se você não estuda, é só colocar crista genital aí que você vai ver a formação da diferenciação do pênis para a vagina ali. Ali no começo é tudo a mesma coisa, tudo igual. A gente vai ter participação de 3 genes primordiais, ainda antes mesmo do SRY, no caso do XY, tá? Que é o WT1, o SF1 e o GATA4. Esses genes, eles estão presentes em tanto uma pessoa que é XY quanto uma pessoa que é XX, que vai desencadear essa diferenciação. E vai depender se vai ter o gene SY, né, para poder fazer a conformidade do processo aí do desenvolvimento sexual ou não, tá? E também tem outros casos. Eu tô falando da formação típica, gente, ainda, hein? Se a gente falar das atípicas, que daí é quando não tem consonância entre os genes, a gente fica aqui século falando, tá? E daí acontece que esses genes, eles entram, eles se expressam para fazer a formação, né, das estruturas sexuais primárias ali, e a diferenciação da gônada que vai orientar, né, para onde eu vou ali na forma inicial, né, se eu vou para um pênis, se eu vou para uma vagina, tá? Pensando nas formas típicas, né? Lembrando que se não segue assim, vai ter uma forma típica, vai ter um estado intersexo, seja por genitália ou genitália interna, ou outra coisa, tá bom? Então, pensando, né, na pessoa XY, que é o que vai desencadear, né? Ou a presença do gene SRY, tá? Para que ele se expresse e aí ele comece a agir. Ele vai começou lá atrás com aqueles 3 genes que eu falei. Foi o gene SRY, né? Daí ele vai expressar em cima do gene SOX9, que está no cromossomo X, e no gene FGF9, que é fora dos cromossomos sexuais, para formar o testículo, né? Um fator de diferenciação testicular. Você tá vendo que não é só um gene só, tá, gente? Não é só o SRY sozinho, ok? Daí, se tem esse desenvolvimento típico, aí você vai ter a presença da gônada, que vai gerar, que é o testículo, né? A testosterona, que vai diferenciar a genitália externa pro pênis, né? E pra bolsa escrotal, para receber o testículo que vai descer quase no final da gestação. E você vai ter a presença da testosterona, que vai fazer que parte dos ductos de Muller, junto com a ação do hormônio antimiloriano, ele seja absorvido. E a testosterona vai manter os ductos de Wolff, que eu já falei aqui o que é os ductos de Wolff, gente, é só vocês acompanharem os meus vídeos, a permanecer ali, tá? Se caso você tem a expressão do SRY numa pessoa 46XX, vai desencadear esse processo inicial que eu falei lá atrás com os outros 3 genes, somado a esse SRY, tá? Então ele vai agir sobre o CISOX e o FGF9. Daí você vai ter uma genitália masculina em uma pessoa XX, e vai gerar um caso atípico, tá? Ou mesmo numa pessoa XY, que você tem o SRY presente ou não tenha, se você tem, no caso, ele vai expressar no SOX, só que eles têm um problema
expressão, ele não estimula direito o SOX ou o FGF9, e falando devagar é uma loucura, né? Daí que vai acontecer? Vai formar ou uma genitália ambígua, ou não vai conseguir formar, né? A genitália ambígua vai ficar a genitália feminina numa pessoa XY, tá? Então a expressão do gene é muito importante. E lembrando, gente, que quando tá tendo esses processos de expressão gênica, tá? Tem uma expressão ao contrário que acontece para formar o ovário. E ela é inibida, ok? Mesmo em uma pessoa XY tem essa expressão, porque a maior parte dos genes relacionados à diferenciação sexual está no cromossomo X, e o cromossomo X está presente em ambos os sexos cromossômicos, XX e XY, tá? Ainda que eu estou desconsiderando todas as outras formas, tá? E se caso esse fator não é inibido, você vai ter formação de ovário e testículo no mesmo indivíduo. A gente vai ter um hermafrodita verdadeiro, tá? Ou pior, né? Se esse gene tem esse processo deficitário, não forma o testículo, mas essa função, né, que é a função Z, não é desativada, você vai ter uma formação de ovário com uma pessoa XY, ok? Exatamente isso, tá? Só que tem que estar nessa consonância, tá? Geralmente, o que acontece quando desativa o processo de expressão gênica do SRY com o SOX e os outros genes que eu já citei, o fator Z também acaba sendo desligado. Então, você vai ter uma formação de uma genital feminina ou ambígua. Pode até ter uma masculina, mas é muito difícil. Só que com uma gônada indiferenciada, tá? Mas tudo é possível nesse processo de diferenciação sexual se acontecer um desligamento de gene, se uma expressão de gene não sair ou se ele simplesmente não ligar. Se ele tiver duplicado, então você tem uma expressão duplicada da forma, tá? Então, assim, é muito complexo essa diferenciação, tá? E esses genes, eles têm que estar... Importante que a gente tem que entender que os genes, eles devem estar em consonância. Qualquer dissonância entre os genes formadores da diferenciação para testículo ou para ovário, você vai ter um indivíduo que pode ter os dois, né? Ter ovário e testículo, ter só ovário, ter só testículo, ou ter ovotestes, independente se ele é XX ou se ele é XY. O que acontece é que geralmente, quando eu falo geralmente, não é todos os casos, tá? Porque adoro às vezes as pessoas vêm falar, não, mas vai ser infértil. Não, não é assim. Geralmente vai ser infértil porque vai ser uma presença de um ovário em uma pessoa XY e de um testículo em uma pessoa XX, tá? Mas pode ter alguns casos de fertilidade mais raros, tá? Ou com uma estimulação, com um tratamento específico, pode vir a engravidar, principalmente quando a diferenciação é pro feminino, por exemplo, uma mulher XY com ovário ou uma mulher XY sem ovário, mas com útero, tá? E quais são esses genes relacionados, né? Eu falei dos genes iniciais, ali é o WT1, o SFI1, a GATA4, que vai ali interagir com o gene SRY, quando a pessoa é XY e vai ter um desenvolvimento típico, tá? Quando a pessoa não é XY, esses genes vão entrar também em consonância com o SOX, né, e com o FGF9, só que daí sem o estímulo do CRY. Se não tiver o CRY, daí ele vai acabar maturando a gônada, porém daí vai entrar o processo do fator Z e vai formar o ovário ali, tá? Mas para isso a gente precisa saber quais esses genes principais da diferenciação, né? A gente tem um diferenciador aí que é o SRY para formar testículo em pessoa XY e se ele tiver translocado em pessoa XX, tá? Ou os outros casos que a pessoa é XXY, XYY e tudo mais que vocês sabem, mas assim, pensando da forma típica, que vai dar um desenvolvimento típico e que pode ter casos atípicos aí que são os estados intersexo, tá? Mas o gene ligado na formação testicular, os principais são o WT1, que é o que lá o inicial que eu já falei que tem em ambos, né, para formação testicular e ovariana, o NR5A1, o DMRT1, o próprio SRY, tá? O SOX9, que são os principais, tá bom? Que eles têm que estar em consonância, tá? Para poder formar o testículo. E lembre que esses genes são só os formadores de testículo e relacionados à maturação ali da crista. Tem outros genes ligados a enzimas, né, a fator de ligação na célula, né,
e tudo mais, que mexe com os hormônios. Então, assim, eu tô falando desses específicos, tá? O ovário, ele vai ter o WT1, como eu já falei, ele é responsável pelos dois, tá? O NR5A1 de novo, que também ele tem, assim, um equilíbrio dos dois, e vai ter outros diferenciais, né? Que é o WNT4, o FOXL2, o RSPO1 e o NR2F2, que são os formadores de ovário. Lembrando, quando a gente tem um processo de ligação de expressão gênica dos genes formadores de testículo, os outros genes são desligados ou inativados parcialmente, pelo menos. Os que tem nos dois são assim inativados para entrar em consonância com os genes que são específicos da formação do testículo e vice-versa. Só que se a gente tem uma pessoa XY que esse processo da cascata testicular não funciona, você não vai ter um testículo nessa pessoa. Se você não vai ter um testículo nessa pessoa, não vai ter formação de genitália externa masculina, tá? E o mesmo ocorre, né, no contrário ali. Se você tem esses genes desligados da formação do ovário, você não vai ter formação de genitália interna feminina, porque a externa está ali. Como eu falei, a inicial, a genitália externa é feminina. A interna que vai se formando depois do processo, né, de diferenciação. E no masculino precisa dessa estimulação até para formar a externa, tá? E assim, eu citei isso, claro, falando de como é um processo típico, né? Vamos pensar numa pessoa XX que vai formar uma pessoa com mulher e que todo esse processo vai ser binário, tá? E esses genes são responsáveis pelo processo binário da coisa, tá bom? Que se tiver algum errinho aí, alguma translocação a menos, alguma translocação não, alguma expressão a menos, o processo desandou, tá? Isso, como eu já falei, sem contar os casos atípicos. Nos casos atípicos, isso vai, olha, desandar, vai gerar mulher XX, vai gerar homem XY, daí vai ter pessoas que têm cromossomo X a mais, cromossomo Y a mais, ou os dois a mais, o X e o Y a mais, ou até a menos, tá? E a gente vai gerar todos os casos relacionados à questão da intersexualidade. Esses genes que eu citei são os genes principais, tá? Na referência, vai ter os livros que eu tirei, que são livros mais atuais, mas tem alguns artigos, de preferência vocês virem atrás do livro, que é bem melhor, que vai citar os outros 24 genes que participam do processo de diferenciação sexual como coadjuvantes. Só que assim, se o processo principal não dá certo, já você gera um estado intersexo aí. Se caso o processo principal dá certo, mas os coadjuvantes eles não agem de forma adequada, você vai ter estados que quase formam o masculino, mas fica com uma diferenciação alterada, ou quase o feminino com uma diferenciação alterada, que são as formas mais sutis, né, da intersexualidade, tá? Lembrando que a gente precisa do testículo para manter a genitália externa como masculina e para fazer que a genitália interna fique feminina, né? Não terem absorção dos ductos de Müller, né? Senão ela vai ficar feminina se não preservar os Wolffs, os ductos de Wolff. A mesma coisa do ovário, né? A gente precisa do ovário com a não presença do testículo, porque se o testículo estiver presente pode produzir hormônio antimülleriano e aí desanda a coisa, você vai perder os ductos de Müller, tá? Mas nesses casos, assim, nesses desequilíbrios, às vezes a pessoa acaba tendo ductos de Wolff junto com os de Müller, né? Ter presenças de partes do útero, das trompas e tendo próstata, tá? Por isso que é bem interessante entender esse processo de diferenciação sexual, até para entender essa questão da diversidade biológica encontrada dentro da nossa espécie, né? E você entendendo isso, vai entender o porquê eu falo das questões LGBTs, porque a nossa biologia ela também é diversa e a gente precisa ter um equilíbrio entre tudo para poder gerar seres típicos, senão vai ter os seres atípicos, e seres atípicos a gente tem todas as formas, né? Não só na sexualidade, a gente tem outras questões, né? De diferenciação do corpo, tá? E assim, vocês entenderem esse processo, vocês vão entender por quê que existem pessoas assim e por que a gente, no mínimo, deveria ter respeito por pessoas trans, no mínimo ter respeito por pessoas homossexuais, porque a própria biologia tem a sua diversidade. E não seria diferente com o cérebro, não seria diferente com o afeto, né? E assim, quando esses processos não estão dando certo, gente, a gente gera todos os estados intersexo que eu falei aqui, continuo falando, né? E para finalizar esse vídeo, que já tá muito longo,
tá? Esses estados intersexos que ficam no meio dessa diferenciação típica, né, do XX e do XY, né, que daí a gente tem toda uma diversidade, que hoje a gente divide em 3 grandes grupos, tá? Para finalizar o vídeo. A gente tem a diferença do desenvolvimento sexual, que é cromossômico, que é onde vai ficar as pessoas com Klinefelter, onde vai ficar as pessoas com Tanner, onde vai ficar os mosaicos, né, quando você tem 2 linhagens genéticas diferentes, mas com o mesmo cromossomo ali sexual, e também as quimeras, quando tem 2 linhagens genéticas opostas, por exemplo, uma pessoa que é XY e XX, por exemplo, tá? A gente também vai ter a diferença do desenvolvimento sexual, que é 46XY. A maioria das pessoas que tem essa diferença, elas vão ser cis-XY, mas o corpo físico vai ter mais características até o máximo, ou ali no meio, femininas, tá? Você tá vendo, a questão de intersexualidade não é uma matemática. A biologia não é matemática que ela é exata, né? A medicina também. Se você tem alguma alteração molecular, já gera todo um processo diferente. A gente trabalha com as normas, né? Com o padrão e todas as exceções, que não são poucas e não são raras, assim como querem que as pessoas enxerguem, né? E aí a gente inclui as pessoas com ovário testículo, né? Com digenesia gonodal, a completa e a parcial, né? A regressão testicular, que tem vídeo aqui no canal. Todas vezes já tá tendo vídeo, né? Só uns aqui que eu vou citar agora e postpad, ainda não fiz o vídeo, mas eu vou fazer. A resistência, persistência, ou persistência, né, dos ductos de Muller, que é a presença de útero num corpo que se formou masculino, né, com XY, tá? A gente tem, por fim, as diferenças do desenvolvimento do sexo, que são 46XX, né? Essas diferenças, elas vão englobar também um monte de características sexuais, que eu vou citar só algumas, né? A gente tem o ovário testicular também, a gente tem a presença de SRY, né, daquele gene formador de testículo, uma pessoa XX, a gente tem duplicação do SOX. Lembrando que se o SOX ele é duplicado, gente, ele vai fazer uma função parecida com o SRY. Então, se você for XX e tiver SOX duplicado, provavelmente você vai ter um testículo, tá? Ou no mínimo uma ovotestes. Também tem a duplicação do WNT4, que também ele é o formador em duplicado de ovário testicular, tá? A gente também vai ter as disgenesias gonodais completas e parciais. A gente vai ter por excesso de testosterona, tá? Produzida por esse corpo, por um tumor que a pessoa possa ter, pela própria hiperplasia adrenal congênita. Deficiência da aromatase, que gera... Eu tenho aqui um vídeo falando aqui, eu não vou explicar porque já tá ficando longo e tem um vídeo aqui falando no canal, tá? Umas questões relacionadas à materna, né, masculinização materna, quando a mãe, a testosterona da mãe que masculiniza um feto XX, e a síndrome de Meyer, ou Meyer, que é aquela quando a pessoa é XX, ela vai se identificar como mulher, grande maioria das vezes, mas ela nasce sem útero, só com os ovários, ok? São alguns exemplos, tem muitos mais casos, mas eles são divididos nesses 3 grandes grupos de intersexo. Então, assim, eu procurei falar dos genes envolvidos na diferenciação sexual, mas mostrando o padrão e o que não é padrão, que tá no meio, e quais são esses grupos, né? Que eu tô falando aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo mais longo, mas assim, falar desses assuntos não é fácil, não é uma aula básica, né, vamos dizer assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá?